Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do BXGDE. O BXGDE ele é um grupo de discussões empresariais criado há mais de 8 anos e ele é patrocinado desde o início pela Meet Platform. José Adriano sempre aqui presente conosco. E o nosso grupo reúne colaboradores de grande porte, empresas de grande porte e especialistas para a troca de experiências e debates de assuntos relevantes às áreas fiscal, contábil, jurídica, tributária, trabalhista. E aqui também fazemos algumas análises preventivas dos impactos das áreas e aos negócios, incluindo as novidades tributárias e os projetos pilotos do fisco, como o SPED, notas fiscais eletrônicas, e-social, dentre outros aí. As reuniões elas estão acontecendo de forma remota. Temos aqui também participação dos apoiadores FIENG, Goulart e Colepículo Advogados, Meet Platform, RSM e Senai 4.0. São algumas das empresas participantes aqui do grupo BXGDE: CBMM, Kinross, Loaist, Minas Ligas, RHI Magnesito, Al Inglesa e Usiminas. Bom, temos uma pauta prevista para cumprir hoje, iniciando com a sessão fiscal tributária, retomando o tema, né, Rafael, definição de procedimentos fiscais necessários para a implementação de conformidade fiscal, dando também, né, sequência à análise e comentários sobre os projetos de lei que foram enviados ao Congresso relacionados à reforma tributária com a Fabiana Reis e também a participação aí do Conselho do BXGDE. E para a gente fazer o encerramento às 16h30, assuntos diversos e atualizações, como a gente sempre traz aqui, as atualizações tributárias com José Adriano. As leis, as diretrizes, regulamentos, né, que abrangem todas as obrigações fiscais, que essas podem ser ferramentas tecnológicas ou não, metodologia. Já tinha passado a introdução, né? E a importância das informações, do recolhimento de tributos, chegamos até a discutir algumas coisas aqui, formalidade do negócio e a economia tributária gerada, tendo em vista a conformidade fiscal, ela vem sendo bem feita. Falamos também dos benefícios, né, das reduções dos riscos fiscais em erros técnicos, em erros tendo em vista a desorganização, falta de compliance, uma melhoria na tomada de decisões com informações mais assertivas, um maior acompanhamento, analisação fiscal, que a gente vê que passa muita coisa que não está sendo feito, né, aquele acompanhamento, uma organização da companhia, conversa entre setores, e acaba infringindo aqui o que a legislação vigente determina. E a eficiência da gestão. Isso a gente já tinha discutido. Agora a gente vai entrar na questão da implementação, né? Eu coloquei alguns temas aqui que a gente percebe que é importante nas revisões que a gente faz nas empresas, que seria inicialmente os cadastros. Eu acho que a revisão de cadastro é muito importante, né? Que, por incrível que pareça, do cadastro é que surgem os maiores problemas e ganhos da empresa também. Que os materiais, os clientes, fornecedores, plano de contas, todos esses itens, eles estão carregados no cadastro, e eles carregam informações muito importantes. Então, é uma ferramenta fundamental que tem que ser revisada de tempo em tempo. É muito comum a gente perguntar, qual a última vez que você fez uma revisão de cadastro? Eu nunca fiz, o sistema montou, a pessoa que montou não está aqui mais. Então, assim, já não sabe-se mais se as informações inclusas naquele cadastro, elas são eficientes, se elas estão atualizadas, se elas são fidedignas com o negócio, e isso pode prejudicar imensamente uma resposta de fiscalização, uma resposta de auditoria, um histórico de compra e vendas, né? Relatórios fiscais para consultoria, jurídico, alguma fiscalização que está tendo, como é que está seu cadastro? Esse NCM está correto? Não está? Como é que está o setor de compras? Então, assim, a gente vê muita deficiência quando a gente vai revisar, né, seriam mais em trabalhos especiais, a questão do cadastro. Então, assim, exemplo, se for um cadastro só de material, ele é importantíssimo. Numa fiscalização, ela tem enfoque de mercadoria para ver o que você está aproveitando de crédito, qual que é o seu IPI, qual que é o seu ICMS. Então, ele tem que estar muito dentro ali do que a legislação vigente. Tem que ter uma revisão, tem que ter um responsável pelo cadastro.
E a gente vê muitas vezes isso passando, né? Porque vai passando de gestão em gestão, de gestor para gestor, e o cadastro vai ficando de lado. Então, acho que é muito importante na conformidade fiscal investir um tempo, energia na elaboração de um plano, né, que garanta um cadastro bem feito, estruturável, e eu acho que o principal aqui é um cadastro rastreável. Quando eu precisar de rastrear o meu cadastro, eu tenho lá as informações que eu preciso num curto espaço de tempo. Então, eu acho que para implementar, acho que o primeiro passo aqui é fazer esse alinhamento e uma construção de um cadastro sólido e confiável. Um segundo passo, eu acho que é muito importante, que é um pouco mais, né, assim, dentro do que as organizações já fazem, mas não menos importante, seriam os processos de organização, né? Eu acho que os padrões operacionais, acho que o compliance operacional, ele ajuda a empresa também a traçar caminho. Então, eu acho assim, né? Parece um pouco, um compliance burocrático, parece um pouco difícil, mas os processos, ele organizam os caminhos, né? A gente está até fazendo um trabalho agora de uma revisão lá de 2014 a 2016, de uma transação de venda de ações de um sócio para o outro, e, na verdade, como a gente foi ver, não tinha sido nem contabilizado. Então, como a gente está tendo que fazer um fluxograma para organizar quem que contabilizava, quem que fazia, como é que era o processo, ninguém sabia, ninguém está lá mais, isso não deixaram rastro. Então, assim, existe um risco tributário em torno dessa operação, em termos de multa. Foi criado um multa, não foi não foi contabilizado, tem operação que não foi contabilizada. Então, assim, eu acho que definir esses processos de organização ajuda a conhecer melhor os setores, as rotinas, identificando os problemas também e propondo melhoria. Ó, como é que você está fazendo aqui? Você tem conciliação de tudo? Ah, não, não tem não. Quem que assina? Quem que revisa? Então, esses processos bem organizados, eles influenciam demais para evitar erros, para mitigar riscos fiscais, para organizar a casa para uma futura venda. Exemplo, agora nós estamos com essa empresa que está tentando fazer uma venda, mas aí está cheio de transação com pontas soltas sem organização. Então, agora está tendo que fazer 7 anos, 8 anos depois, uma coisa que, se tivesse um processo de organização de onde as coisas começam, por onde passam e por onde terminam, estaria tudo na mão ali para poder conduzir agora uma situação, entre aspas, adversa de fiscalização, bem como de uma futura venda. Então, acho que assim, é muito importante também para definir a chegada, o armazenamento, a saída de mercadorias, pensar em padrões de estocagem, acho que é uma questão muito importante que faz parte também do processo de organização. Os tipos de relatório, quais tipos de relatório que tem, como que está o fluxo de caixa, ele está confiável, pelo fluxo de caixa não seria uma melhor forma de eu conhecer o meu negócio, até onde eu posso investir, até onde eu não posso. Então, acho que implementar logo após os cadastros, processo de organização, eu acho que é muito importante, apesar de muitas empresas tentarem já fazer, mas eu acho que muita gente não tem feito da forma que deveria, isso, entendeu? Então, esse tipo de controle, à medida que a empresa vai performando, vai crescendo, vai criando corpo, ele acaba ficando muito frágil, que é controle em formulário, em impresso, em planilha de Excel. Então, assim, os controles adequados, eles são muito importantes para a sobrevivência do negócio, porque vai chegar uma hora que você não vai ter controle mais do que está acontecendo, do que você está fazendo. Então, eu acho que um sistema de gestão agora, acredito que hoje em dia já deve ter sistemas bem avançados aí de primeira geração, que consiga, de última geração, né, que consiga aí suprir o que a empresa precisa. Então, assim, que eu vejo, assim, que eu converso, né, na auditoria, a gente também tem alguns sistemas, mas mais para teste. Você não precisa também ter o ERP mais caro. Eu acho que você tem que ter o ERP mais eficiente ali para a sua companhia. O que, que a minha companhia precisa? O que, que uma agência de carros, que eu dou exemplo, precisa para precisa controlar o estoque, precisa saída, precisa de ver o que, que é consignado, o que, que não é. Então, assim, né, eu acho que é adquirir uma ferramenta, eu acho que é o mais importante, que as empresas também têm que pensar
adequada à realidade da empresa. Qual que é a minha realidade? Pô, eu trabalho numa multinacional gigante, então eu tenho que ter uma ferramenta melhor. Eu trabalho numa empresa de middle market. Eu tenho menos operações aqui, mais prestação de serviço. Então, tem que ser uma ferramenta voltada à prestação de serviço. Então, eu acho que hoje em dia, principalmente, o implemento do sistema de gestão é fundamental para que a empresa sobreviva. Exemplo, a gente está com um exemplo, eu gosto de citar os exemplos, que é a coisa que a gente está vendo aí no dia a dia. Nós estamos com uma empresa que a gente fez uma recuperação de crédito, levantamos um montante muito relevante em termos de insumo, e quando a gente chegou na parte da depreciação, né, que era a depreciação para o PiscoFins, a gente viu lá no imobilizado do cara que o cara tinha uma cacetada de imobilizado lá obsoleto, né, que ele não estava o sistema identificou, não, meu sistema não funciona. Então, a organização patrimonial do cara não está legal. Então, assim, e pelo que eu vi, ele precisaria de um supersistema, seria um sistema eficiente para poder levantar o que é obsoleto, o que já foi vendido, o que foi baixado, qual o valor residual correto. Então, acho que é um controle bem feito, principalmente via sistema, ele vai garantir a confiabilidade também nas apurações. Estou falando aí de uma baixa aí de 30 milhões que ele vai ter que fazer do imobilizado. Isso é dedutível. Se ele tiver um laudo bem feito, olha o tamanho do ganho. Então, assim, é muito importante. São detalhes que acabam que hoje em dia eu acho que ele não entra como detalhe mais. Seria uma ferramenta fundamental. Além de você responder com tranquilidade, né? Uma eventual fiscalização. Se você já tem um sistema, se já tem uma informação que pode ser gerada, você fica muito mais seguro ali no caso de uma eventual fiscalização, né? E problemas que podem vir a surgir. O terceiro ponto aqui, que não é tão comum, eu coloquei aqui, seria o tributos como área estratégica do negócio. Então, eu acho que assim, né, hoje em dia está tendo uma visão maior, principalmente depois da pandemia, a gente viu que cresceu bastante os trabalhos aí, principalmente de recuperação de crédito, que já era um segmento, mas que, pelo fato das empresas estarem sem caixa, elas buscaram realmente soluções em coisas judiciais e administrativas. A gente, pelo menos o nosso escritório e outros, a gente viu um aumento disso. Por quê? O tributário, ele mal gasto, ele onera muito o fluxo de caixa da empresa. Isso prejudica no futuro investimento, pensar para frente. Então, e principalmente alguns setores da pandemia que eles pararam, né? Então, o caixa parou junto. Então, a gente pegou alguns trabalhos aí de tributário que a gente tinha créditos assim robustos, de valores relevantes, que a gente conseguiu a empresa ficar um ano sem pagar imposto. Então, isso dá um alívio na parte do fluxo de caixa. Para quem já tem um fluxo de caixa mais sólido, você vai poder investir no seu negócio. Então, o tributo como a estratégia eu acho muito importante, principalmente pensando na parte das contingências, né? Uma contingência hoje aí de um valor alto é 20% mínimo a multa, falando da parte federal. Então, como isso está sendo tratado? Isso está sendo discutido? Como que a melhor forma de tributar? Quais são as partes que eu poderia economizar? Planejamento tributário? Como que eu estou pagando os meus impostos? Né? Qual que, exemplo, eu estou no lucro real trimestral, não seria mais vantagem eu estar no anual e vice-versa? Eu estou no presumido, poderia estar no simples, qual que é o limite de faturamento? Tudo isso tem que ser verificado. Eu estou tomando crédito de uma coisa que eu poderia tomar? Pô, não, então eu vou voltar lá e tomar o crédito. Isso aí vai ser um desembolsamento que eu vou ter, vai me dar um alívio para investimento, para minha folha de pagamento, para futuras estratégias, vai melhorar o meu balanço, entendeu? Então, são muitas perguntas que inicialmente parecem complexas, mas à medida que a coisa vai desenvolvendo e você vai tendo, né, uma estrutura melhor da área tributária, você vai ver que isso vai refletir no seu lucro, vai refletir no seu caixa, vai refletir no seu investimento e no seu negócio. Né? Já fizemos trabalhos aqui de montantes muito grandes de companhias que, depois do segundo ano, conseguiram adquirir outra companhia, de tanta melhora que teve no caixa,
sobrou dinheiro para conseguir comprar um outro segmento de empresa para poder ampliar. Então, eu acho que quanto menos o dinheiro da companhia ele for comprometido com coisas desnecessárias, como multijuros, e também com pagamentos a maiores, uma estrutura da empresa, de repente chega uma multa de não sei quantos milhões. E agora, como é que eu vou fazer? Então, eu acho que, né, a gente vê alguma mudança no tributo como área estratégica do negócio, mas eu ainda acho que pode melhorar muito. Principalmente em Minas Gerais, a gente vê muita resistência ainda de se querer uma consultoria fixa, permanente. Aí, quando você vai pegar para revisar, tem um erro lá que gerou, sei lá, 200 mil de contingência. Na verdade, a consultoria tinha cobrado lá 50 mil. Será que não seria mais vantagem ter uma consultoria acompanhando ali todos os seus recolhimentos mensais, todas as suas apurações, do que fazer desembolsos necessários? Então, eu ainda acho que tem um pouco de resistência, mas acho que o tributo como área estratégica já é uma realidade, principalmente agora, né? Que, inclusive, assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, referente à reforma tributária, mais do que nunca, a gente vai passar por uma outra mudança muito relevante que vai impactar. Com certeza, a gente sabe que isso aí vai gerar erros, isso aí vai gerar inconsistência, porque ainda não vai saber operar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, que é tudo muito corrido, então eu não consegui ver isso, e vai deixando, e quando vê, né, entre as a empresa também não é minha mesmo, e vida que segue. Então, eu acho que teve uma mudança, mas ainda coloco, eu fiz questão de colocar que eu ainda acho que é uma área muito importante, estratégica do negócio, para se pensar em todos os setores. Porque uma coisa vai puxando a outra. Você tem funcionário, se você não tiver caixa, você não consegue pagar. Se você não tiver caixa, você não consegue ampliar a Claro. sua empresa. Numa futura venda, se você tem uma contingência obscura, que a gente, né, trabalho de due diligence, que a gente está até com uns trabalhos em andamento, que a gente já fez muito também. Numa due diligence, está tendo um preço de 1.000, quando vai ver lá, tem uma contingência absurda. E aí o preço da sua empresa já não é mais aquele que você estava pensando. Então, aquela outra empresa que você queria investir, que você queria comprar, já não vai dar mais. Então, acho que é uma área muito estratégica, que a gente está vendo uma evolução, mas acho que ainda falta um caminho a percorrer, e acho que com a reforma tributária aí, né, eu acho que tem que se pensar muito nesse para frente aí, porque o negócio como um todo ele vai ser muito afetado. É um pouco aqui que eu já falei, né? Eu coloquei a qualificação da equipe tributária. Então, assim, eu acho que não só a qualificação interna, quanto a qualificação externa é muito importante. O acompanhamento de consultoria, eu acho que os profissionais, as reuniões técnicas que tem que acontecer ali pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente vê muito gestor também que tem o conhecimento ali, tem conhecimento demais, mas também não passa. E ali, porque, se eu passar, como é que vai ser? Não tem tempo. E aí a gente vê a coisa centralizada numa pessoa só, que acaba não aguentando, e aí incorre erros. Então, acho que, assim, a qualificação ela tem que ser muito bem distribuída também, porque, né, a gente tem aqui também profissionais de todos os níveis, gerente, sênior, supervisor, trainee, assistente, todo mundo é muito importante. Às vezes um erro que vem lá do trainee ele te compromete, dependendo do tempo que você está, você não consegue ver. Então, uma equipe qualificada como um todo, eu acho que é uma coisa muito importante, fazendo uma analogia aqui também no tributos como área estratégica. Não só pensar em ter não adianta você ter uma consultoria também de alto nível, se sua equipe não produz um trabalho de alto nível e toda hora a consultoria tem que levantar um DARF de uma multa para você ir lá e pagar. Eu vi a tempo. Tudo bem, viu a tempo, mas aí já é muito tarde. Então, eu acho que isso tem que ser conversado pela gestão da empresa como um todo, porque isso é uma coisa que afeta muito a operação da companhia como um todo. Eu acho que para implementar a conformidade fiscal é muito importante o tributos como área estratégica e a qualificação da equipe tributária, um acompanhamento mais de perto. Como é que está? Está pagando com multa? Não está? O que a gente ganhou? Eu tenho um ICMS na área incentivada. E aí, qual incentivo que eu tenho de ICMS? Nenhum. Mas por que eu não tenho incentivo? Existem muitos casos. A empresa tem
tem matriz ou filial em área incentivada, pô, mas está fazendo lucro da exploração aí, no caso, o CNPJ lá, né? Não, lucro da exploração, não estou não, porque que tem isso aqui, entendeu? Qual o incentivo que você tem de CMS aí? Ah, não procurei saber, você tem P&D, você tem alguma coisa que pode reduzir, juros sobre capital próprio, uma coisa que, ó, a gente tem feito, assim, que eu fui falar até com um amigo meu, assim, ele falava, não acredito, muitos trabalhos em torno de juros sobre capital próprio. Nós fizemos, que a empresa não estava distribuindo através do juros sobre capital próprio, pagando 19% a mais. PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Fizemos ano passado, acho que uns 6 ou 7 trabalhos de PAT, porque a empresa estava deduzindo parte do imposto de renda. Então, tudo isso passa pela qualificação da equipe tributária. E tudo isso pesa no bolso e é muito importante para o caminhar da empresa, para o futuro da empresa. Então, assim, são algumas coisas que parecem simples, mas que, na verdade, elas têm um efeito muito grande. Exemplo, se você tiver um resultado muito alto, um imposto de renda devido muito alto de 15% e uma despesa muito alta de alimentação, que era o caso de trabalhos que a gente fez aqui, o PAT se torna uma coisa muito relevante. É 4% do IR de 15%. Se o IR de 15% for muito alto, quanto não vai dar esse PAT? Se eu estivesse controlando lá nos últimos 2 anos, será que chegaria no limite? Então, tudo isso influencia a companhia como um todo. Então, acho que essa qualificação é importantíssima. Né, mais uma vez batendo no ponto, a gente já viu uma certa melhora, mas acho que ainda temos, né, como um todo, na nossa área contábil, tributária, um pouco ainda mais a percorrer, melhorar ainda um pouco mais, que acho que tem muita coisa básica, principalmente nas companhias de middle market, né, que menos do que as grandes empresas, que passam e que afetam, assim, significativamente o negócio. Esses são os pontos que eu coloquei, assim, principais de implementação, né? Acredito que existem outros pontos, mas que eu entendo são os principais. Mitigação e controles de riscos fiscais. Eu acho que após a identificação dos riscos fiscais, eu acho que a gente tem que tomar algumas medidas, né? Porque a maioria dos riscos fiscais que acontecem nas companhias, as companhias elas não têm ciência. Então, de repente, chega uma fiscalização, chega uma autuação, chega um termo de intimação. Pô, mas aí liga, pô, mas o que é isso aqui? Recebi um termo de intimação, não sei o que está acontecendo. Então, tudo isso é uma coisa que geralmente, né, a gente vê muita coisa assim, eu vou fazer isso aqui, eu sei que tem risco, mas eu vou fazer. Mas isso aí eu acho que é menos. Eu acho que a maioria dos riscos fiscais que chegam, eles chegam um pouco de surpresa. Então, né, eu acho que é uma coisa que complicada para a saúde da empresa, para pensar numa continuidade, para pensar num planejamento, no investimento. Então, acho que assim, né, coloquei alguns pontos aqui de, ao invés da gente, né, receber aquela carta de intimação, a gente se antecipar junto ao problema e fazer a mitigação e o controle dos possíveis riscos fiscais, que eu percebo que a maioria das companhias elas não querem correr muito risco. Alguma outra ali que fala, pô, meu caixa está muito ruim, não tem como, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer, vou arriscar num crédito aqui que é discutível, numa dedutibilidade aqui que é discutível, a gente vê muito aí questão das multas, se é para o IR, se é só para o IR, para a CS, já está mais ou menos pacificado, mas tem muita gente que ainda, né, insiste em não colocar para CS. Vimos aí casos recentes aí do Proagina, a questão da CSLL, que para muita gente aí já tinha parado de recolher e agora voltou o assunto à tona. Teve muito valor relevante aí que ficou perdido no tempo. Então, acho que tudo isso tem que ser muito controlado para a gente não ser pego de surpresa. Eu acho que coloquei alguns pontos aí que eu entendo que são, né, mais importantes, como a capacitação e atualização. Até tinha falado no tópico anterior, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para o gestor da área, para o gestor da companhia, investir, né, na equipe responsável pela gestão fiscal, porque é o que eu citei no tópico anterior. Acho que a equipe é formada de todas as pessoas. Não adianta ter um gerente muito bom
um supervisor muito bom, um especialista muito bom, que ele não vai conseguir controlar tudo. Então, a capacitação ela tem que ser feita como um todo, lá desde o do início, para a informação vir correta. Uma pessoa que tem uma capacidade melhor de leitura, de crítica, ela vai te avisar, ó, está acontecendo, tem uma despesa aqui que não foi adicionada que deveria. Você consegue tomar uma atitude ali antes do seu fechamento, antes de pagar o imposto. Então, acho que o primeiro passo é capacitar e atualizar a equipe. A atualização é muito importante. Tem um tempo focando aí a questão da subvenção. A subvenção, antigamente, né, até 2023, era fardo do boi, então estava todo mundo lá entrando com a subvenção na receita e excluindo. Agora, e aí, quem não é crédito presumido, como é que vai fazer? Entendeu? A empresa está preparada? Pelo que a gente está entendendo aí, quem não está dentro do que eles entendem que deve ser, mesmo tendo alterado em 24, eles vão voltar para trás, questionando todo mundo. Né? Eles até colocaram um parcelamento aí para falar, ó, se você não fez do jeito que a gente queria, já paga, porque nós vamos voltar e nós vamos ter que discutir isso aqui. Então, essa capacitação, essa atualização, ó, nós estamos aproveitando a subvenção aqui, o negócio está focando, está mudando, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós estamos preparados? Será que esse caminho é o certo? O próprio juros sobre capital próprio, ele passou por, não pelas mudanças que eles queriam, né? Eles queriam acabar com o JCP, mas ele teve algumas mudanças pequenas ali, mas que são importantes. Se você não observar, você pode cair aí num problema muito grande. Vimos aí questão de indébito para o imposto de renda, teve uma decisão de exclusão, mas para o PiscoFins, não, da receita da Selic. Então, isso está sendo atualizado, as mudanças. Como é que está a reforma tributária? A gente vai ter lá um monte de coisa nova para poder fazer. Então, eu acho que essa captação e atualização tem que ser como um todo e tem que vir lá de cima como um todo na empresa e ter um acompanhamento. Isso aqui ajuda demais a mitigar os riscos fiscais, não só das companhias, mas também das consultorias, das auditorias, de todo mundo aí que está na área fiscal, né? Até porque se você é consultor de alguém, se você der uma informação errada para a pessoa que está do outro lado, ela pode também incorrer no erro. Então, eu acho que teve um parcelamento aí, né? Agora que o auto regulariza incentivado, foi muito importante. Então, isso também faz parte da atualização. Ó, saiu um parcelamento aqui, nós estamos com um problema naquele valor aqui. Tivemos casos aí de empresa que pagou o JCP em atraso de valores muito altos, colocamos no auto regulariza e resolveu. Então, isso aí também faz parte da atualização. Você está atualizado, você consegue mitigar um risco que você ia ter. Você ia ter que pagar com multijuros. Agora você não vai ter mais. Então, acho que é uma parte muito importante e que tem que ser trabalhada. A utilização da tecnologia, eu acho que muitas vezes as empresas têm ferramentas que às vezes não são utilizadas. Isso acontece também na auditoria. A auditoria tem lá o sistema IDEA. Eu já tinha vindo da KPMG, da BDO, já mexia. Tem muita gente que nem sabe o que é. O IDEA faz milhões de coisas, então tem muito trabalho que às vezes você ia gastar, sei lá, 10 horas para fazer, você vai gastar 2 horas. Então, hoje em dia, né, até estava conversando com o Saulo, a gente tem que não, né, robotizar tudo, mas discutir, principalmente a gente aqui em São Paulo, ter esse canal direto com eles aqui e ficar atualizado de acordo com as robotizações. O que vocês estão robotizando aí? Qual a robotização nova? Ah, nós vendemos aí um trabalho do CIAP, que a empresa não estava fazendo CIAP nos últimos 5 anos. E aí, o que nós temos de robô para fazer esse CIAP desse cara? Nós temos um robô novo aqui, pô, já passamos lá. Isso você vai ganhar em tempo, você vai ganhar em horas, você vai conseguir fazer mais trabalhos do que você ia conseguir fazer com menos robotização. Então, eu acho que tem que implantar as soluções tecnológicas, bem como utilizar. Eu vejo que tem muita companhia, né, inclusive a gente mesmo aqui na auditoria, que tem ferramenta, mas tem essa ferramenta que o cara anterior não usava, também não usei, e aí a gente vai passando. Então, fazer a utilização da tecnologia e também compartilhar, porque uma tecnologia bem feita, robotizada, ela tem um critério muito importante na mitigação e controle de riscos fiscais. Isso vai impactar com um erro muito menor, um sistema bem parametrizado, que vai te dar uma informação muito mais assertiva, ele faz parte
muito da mitigação, controle de riscos fiscais, o tempo, até o cansaço da pessoa para poder fazer a revisão, ele impacta também nessa questão de riscos fiscais. Então, acho que mais do que, né, comprar soluções, olhar para dentro também, ver qual tecnologia que tem e que não está sendo utilizada e para que serve. Que ela também poderia ser substituída por uma tecnologia que serviria para outra coisa. Então, casa para fora e acompanhar o que o mercado está fazendo. Às vezes a gente vê casos aí, acho que até um caso recente que a gente viu aí do Reintegra, que eu consigo fazer uma diminuição aí, porque o Reintegra está com um percentual muito baixo, provavelmente a empresa ela tem uma consultoria, deve possuir um sistema novo. Qual sistema que é esse? Vamos ver qual que é. Será que ele é confiável mesmo? Será que ele não é, em relação lá aos resíduos tributários? Então, acho que isso é muito importante para mitigar risco e ter controle também dos riscos fiscais. O planejamento tributário, né? Isso aí é meio que chover no molhado, mas é uma coisa que, assim, né, está sendo mais discutida, mas eu acho que também que pode haver uma evolução em relação ao planejamento, principalmente quando existem mudanças de legislação. Antigamente eu conseguia tomar crédito disso aqui, agora eu não consigo mais. Então, como é que eu vou fazer? Eu estava no lucro presumido, mas agora eu entrei aqui em despesa, pô, eu não estou fora aqui, será que não seria mais viável fazer o lucro real? Como é que eu estou operando aqui com meus créditos? Eu aproveito crédito de tudo que está ligado à produção? Será que tá tudo bem mapeado? Eu estou pagando o PIS e COFINS, acompanhar o aumento, né, fazer uma movimentação do que era pago no ano anterior, do que está sendo pago agora, o que entrou de novo para efeito de insumo, né? Qual o melhor planejamento para a companhia, se está sendo tudo realmente feito. Exemplo, eu tenho operações com empresas ligadas lá no exterior. O preço de transferência passou por uma mudança agora muito grande. E aí eu fazia o cálculo do transfer price, estava refletido na minha SF. E agora, com a mudança, como é que vai ficar? Como é que a gente vai posicionar? Tudo isso é planejamento tributário. Não só para a economia tributária, porque quando a gente fala de planejamento tributário, a gente, né, pensa muito em pagar menos, aproveitar crédito, recuperação de crédito. Não só isso, mas também ele entra na parte disso. Se eu fizer um planejamento furado, eu posso colocar minha empresa num risco tributário aí muito grande. Então, acho que é, né, um pouco de chover no molhado, mas não menos importante. Eu acho que coloquei aqui o monitoramento e a auditoria interna, acho que o acompanhamento dos controles internos, né, um walkthrough bem feito, os controles internos bem monitorados, ele evita muito pagamento em atraso, evita muita operação. Por exemplo, que acabei de citar. Eu tinha uma receita, mas não deu para lançar nesse ano porque a informação demorou para chegar e eu lancei agora no ano que vem, fugindo do regime de competência. Pô, mas quem que era responsável por essa informação? Quem revisa? Quem faz? Como é que é o controle disso? Por que essa informação só veio ser, né, divulgada no outro ano, calendário, tendo em vista que ela tinha que ter sido contabilizada? Então, acho que esse monitoramento das operações como um todo e da auditoria interna também, eu acho que é muito, também da externa, né, mas da interna que está ali no dia a dia, é muito importante para a mitigação dos controles e riscos fiscais. E, por último, eu coloquei a parceria com especialistas que eu acho que assim, né, ninguém consegue caminhar sozinho. Chega uma hora que a gente precisa de um especialista jurídico, a gente precisa de um especialista tributário, um especialista de patrimônio. Pô, meu imobilizado não está legal. E aí, eu vou contratar uma empresa para fazer um trabalho. Como é que está seu patrimônio? Ele tem, né, ele está todo identificado? Não, não está. Então, pô, contrata uma empresa patrimonial para poder identificar o seu patrimônio, sócios. Foi feito algum planejamento, a questão de que a gente está vendo aí muita questão do societário, né, das holdings, se teria a possibilidade de colocar o seu negócio através de uma holding, isso vai te blindar em termos de patrimônio. Você já pensou em fazer isso? Como é que funciona? Então, acho que essa parceria ela ajuda, né, a gente a enxergar o negócio como um todo. Como que eu estou enxergando o meu negócio? Você já fez algum trabalho, até como conversando aqui, de cadastro? Não, pô, então tem que fazer.
fez alguma revisão de obrigação acessória para poder melhorar o seu negócio, para poder ter confiabilidade. Tudo isso faz parte de um controle de riscos fiscais. Eu acho que essa parceria é muito importante, eu acho que tem que continuar fazendo, né? E poder evoluir em cima dessas parcerias. E também, né, eu acho que é um processo muito importante, assim que a consultoria sair, você também continuar. A gente vê muito também, assim, vai lá, faz um levantamento de crédito, levanta um valor muito alto, bacana e tudo, a empresa recupera, mas no pós não há uma continuidade. Então, acho que a auditoria interna, né, o monitoramento. Como é que está o monitoramento do pós? Foi feito um trabalho, acertou tudo e o pós. Como é que está sendo monitorado? Continua fazendo o que foi proposto? E as novas operações estão sendo identificadas? Eu acho que isso é muito importante para a gente mitigar, né, ou seja, antecipar aos riscos fiscais e ter um maior controle do nosso negócio como um todo. Muito bom, Rafael. Eu coloquei as considerações finais aqui, eu acho que, assim, né, é uma coisa que a gente está melhorando, mas a conformidade ela deve ser vista como investimento. Devido ao retorno positivo, a gente só vai enxergar isso aí a longo prazo, né? A gente não consegue enxergar as coisas num curto espaço de tempo. É depois que você consegue fazer um investimento maior, você consegue ter num longo prazo aí de 5 anos, pô, não tive nenhuma fiscalização relevante, meu negócio está caminhando, o meu fluxo de caixa que eu tinha aqui melhorou, consegui investir mais nisso. Então, você vai vendo uma evolução disso a longo prazo, a reputação da marca, como é que está a marca no mercado? A gente vê várias empresas aí em processo de evolução, uma empresa muito grande, e aí você vai fazer um BPO, como é que eu vou me preparar para fazer um IPO, né? E aí, eu estou preparado para fazer um IPO na hora que precisar? Minha empresa tem aqui todas as ferramentas? Então, isso é um processo que você vai identificar ele a longo prazo, né? Então, isso tudo tem que caminhar dentro do que a gente falou, né? Então, até coloquei aqui que a gente falou muito em fiscalização, intimação e prestação de informações, mas, por exemplo, se o seu empreendimento recebesse hoje intimação para a fiscalização dos últimos 5 anos, você teria condição de prestar esclarecimento com toda a documentação comprobatória em prazo máximo de 30 dias? Teria condição de assegurar seu plano de redução de carga tributária, pegando hoje, daqui 5 anos, pô, eu tinha isso aqui que eu não aproveitava de crédito, agora eu aproveito, eu tenho benefícios fiscais de ICMS implementados. Hoje em dia, antigamente eu pagava muita multa, hoje em dia eu não pago praticamente nenhuma multa mais. Então, essas perguntas que você tem que fazer pensando né, numa coisa sólida a ser construída a longo prazo. E aí eu coloquei que, por fim, se a organização possui tudo isso bem feito, né, gerenciada através do sistema que atende a necessidade, é bem assessorado, a resposta é sim. Tranquilamente você terá implementado com sucesso uma gestão fiscal na sua empresa. Então, a conclusão é que, né, não deu para falar de tudo, porque muitas coisas, são muitos pontos, muitos poréns, mas eu acho que os pontos principais aqui que fazem a gente pensar se a gente está no caminho certo e se a gente não está, quando que a gente poderia já iniciar para poder estar vendo aí os reflexos de uma conformidade bem implementada para o futuro. Qualquer coisa vocês me sinalizem. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. E antes, só para dar uma contextualizada, como eu estava mencionando, para quem não me conhece ainda, né, a primeira vez que posso estar aqui apoiando o nosso grupo, o nosso escritório é um escritório full service, voltado para o atendimento empresarial, nos mais variados serviços, áreas do direito, seja imobiliário, societário. Vocês podem contar conosco para aquilo que precisarem. Exatamente. Se alguém tiver alguma demanda jurídica, eu consigo intermediar aí um contato com a Goulart Colepico, com a Fabiana, com o Pedro Paulo, para a gente agendar uma reunião aí para vocês com o tema que necessitam ser debatidos, tá? Obrigada, Podem Poliana. me chamar aí. Vocês estão visualizando a imagem? Sim. Então, hoje o nosso assunto vai tratar da reforma tributária, tendo como objeto o PL apresentado no mês passado, de número 68 de 2024. Na nossa última reunião, nós apresentamos outros
17 projetos que já haviam sido apresentados no Congresso, mas esse é o que mais cuidou assim, de regulamentar a reforma. O objetivo hoje foi trazer os principais pontos, porque é um projeto bem grande, ele tem aproximadamente 500 artigos, 15 anexos, então, assim, seria impossível tratarmos apenas em uma única reunião. Então, eu cuidei de trazer hoje, principalmente, a parte geral e também a parte de operacionalização do IVA, e também alguns outros pontos que podem ser de interesse de vocês. Eventualmente, ficando alguma dúvida, ou também que queiram que na nossa próxima reunião a gente aborde mais especificamente outro assunto, vocês podem entrar em contato com a Poliana, que a gente ajusta os temas. Então, apenas para fazer uma brevíssima contextualização, o que prevê essa reforma, né, sobre o consumo. O PIS e a COFINS, ICMS, o ISS e o PI eles serão extintos. O PIS e a COFINS serão cobrados por meio de uma contribuição chamada CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e o ISS eles serão compilados no IBS. E, por fim, o IPI será transformado, né, no imposto seletivo. A última estimativa publicada pelo Ministério da Fazenda indica que as alíquotas, né, a soma da CBS com o IBS, tem uma média de 26,5%. Então, o que esse projeto de lei trouxe? Referente ao fato gerador, ele foi específico em dizer que será o fato gerador do IVA o fornecimento oneroso de bens, serviços e direitos decorrentes de qualquer ato ou negócio jurídico. E o próprio projeto já trouxe algumas especificações, é uma lista exemplificativa de quais seriam essas operações, mas eu destaco aqui, isso é exemplificativo. O projeto trata mesmo com abrangência qualquer ato ou negócio jurídico. E quais são essas que ele já trouxe no próprio corpo da lei? Alienação, seja ela compra e venda, troca, permuta, dação e pagamento. Alocação, esse é um ponto até bem relevante, porque hoje a alocação não incide nem no ISS, nem no ICMS, por própria decisão do Supremo, porque não estaria enquadrado ali no fato gerador desses impostos. Então, a partir de agora, se esse projeto de fato for aprovado, passará a ter a incidência do IVA sobre a locação. Mais para frente vou trazer, mas os bens imóveis, né, operações com bens imóveis, que entre o caso aqui de locação e alienação, eles têm um regime específico, que eles vão ter uma alíquota reduzida, mas ainda assim, se hoje na locação, por exemplo, não se paga-se zero de ICMS e ISS, a gente pode começar aí a pensar numa incidência, considerando a alíquota média de 26,5%. Mais para frente eu trago especificamente, mas a alíquota para esse setor, né, de operações com bens imóveis tem uma redução apenas de 20%. Então, é muito significativo isso para quem não tem incidência de tributos, né, do ICMS e do ISS. Outro exemplo, licenciamento, concessão e cessão, empréstimos, doação onerosa, ou seja, se você, por exemplo, doa um terreno com uma condição, vou doar um terreno, você tem que construir uma creche. Isso é uma doação onerosa, porque ela tem uma condição para que essa doação ocorra. Então, nesse caso, também vai ter a incidência do IVA. A instituição onerosa de direitos reais, o arrendamento, inclusive o mercantil, e a prestação de serviços, que ficou definida no projeto de lei como qualquer operação que não seja classificada como operação com bem. Ou seja, tudo, vamos tributar tudo. Nesse ponto aqui, é importante destacar que é o fornecimento oneroso. Na sequência, o projeto traz que terão algumas operações não onerosas, que também terão a incidência do IVA. E eu destaquei aqui para vocês o fornecimento não oneroso ou abaixo do valor de mercado dos bens e serviços para o consumo pessoal.
E aí o projeto traz uma especificação que seja, né, os bens de uso e consumo pessoal do próprio contribuinte, quando este for pessoa física. E o que eu acho mais relevante nesse ponto é o fato de incluir aqui as pessoas físicas, que sejam sócios, acionistas, administradores, membros, né, de uma administração, de uma pessoa jurídica. Por quê? Muito se falava da apropriação de crédito, que a gente vai falar aí na frente, e o Brasil já tem um histórico de que, no passado, né, que efetuavam-se compras pela PJ para ter abatimento de créditos. Então, esse projeto de lei já avisando que, eventualmente, os sócios poderiam, por exemplo, comprar um carro pela PJ para um uso pessoal, e disso tomar crédito do IVA, o projeto já prevê, olha, se for considerado um bem de uso e consumo desses sócios, acionistas e etc., inclusive dos próprios empregados das sociedades. Então, haveria a incidência do IVA. E vejo isso mesmo como uma tentativa de limitação a esse crédito para que os bens de uso e consumo não sejam apropriados indevidamente, como já aconteceu. E o projeto, inclusive, estende esse fornecimento não oneroso aos cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos e afins até o 3º grau, que quem são? Os bisavós, bisnetos, primos, avós, então até os bisavós não podem utilizar, não podem comprar sem que haja a isenção a incidência do IVA. O projeto de lei, ele trouxe algumas operações, já para a gente entender um pouco da sistemática desse fornecimento de operações não onerosas com a incidência do IVA. E quais são elas? A disponibilização do bem imóvel para habitação, bem como as despesas relativas à sua manutenção. Por exemplo, consegui enquadrar isso aqui num contrato de comodato. Você disponibiliza um imóvel da sua propriedade para um irmão e nessa operação, apesar de ser uma operação não onerosa, teria ali a incidência do IVA. No mesmo caso, o veículo, né? O veículo, bem como as despesas relativas à sua manutenção, disponibilização de equipamentos de comunicação, serviços de comunicação, plano de assistência à saúde, educação, alimentação e bebidas e seguro. Ou seja, operações que antes não existia incidência de nenhum tributo, considerando ICMS e ISS, e a partir de agora vai ter a incidência do IVA. Como que veio previsto isso no projeto de lei, né, a respeito dessa tributação nessas operações não onerosas? Quando o contribuinte não for o proprietário, isso aqui é importante destacar, que é para o uso continuado. Foi a única hipótese que o projeto de lei trouxe em relação a isso. Não há uma previsão de uma troca rápida para uma operação mesmo de uso continuado. Se o contribuinte não for o proprietário, né, do bem ou do serviço ali que está sendo fornecido, o IBS e a CBS serão incidentes com base no valor de aluguel ou arrendamento. Nesse caso, o contribuinte ele pode optar pela não apropriação do crédito na aquisição do respectivo bem ou serviço, desde que o fornecedor, no documento fiscal, obviamente, identifique a pessoa física destinatária. Não me pareceu muito claro no projeto como vai ocorrer essa operacionalização para a cobrança desse tributo nessas operações. Em outro caso, é quando o contribuinte for o proprietário, que é, por exemplo, o exemplo que eu dei há poucos minutos do comodato. Nesse caso, vai ser o valor correspondente ao aluguel a preço de mercado, ou então a escolha do proprietário poderá ser no momento da disponibilização, ou seja, na hora que ele entrega o bem com base no valor de mercado desse bem, ou no momento da devolução com apropriação do crédito com base no valor de mercado do bem, na proporção da vida útil, que ainda remanesce. Ou seja, você fez ali, né, um comodato com um parente. E
Se você for, o proprietário, né? Se você for o proprietário, você pode escolher no momento da devolução apropriar o crédito disso, mas com base ali no valor proporcional da vida útil do imóvel. Então, considerando uma amortização, depreciação desse bem. O projeto de lei, nesse ponto, traz também que a definição do valor de aluguel e do preço ao preço de mercado poderá ser deduzido o equivalente a 1,360 avos do redutor de ajuste. Esse redutor de ajuste, o projeto, né, mais para frente, nas normas mais específicas, traz como esse redutor de ajuste vai funcionar, mas, em tese, né, assim, para que a gente compreenda, esse redutor de ajuste, o próprio nome já indica que vai ser um redutor que aplica-se ali, então a base de cálculo para os tributos vai ser menor. E nisso, o projeto traz algumas diferenças que, para os imóveis adquiridos até o final de 2026, ou seja, antes do início do período de transição para o novo regime, o valor de referência, o valor vai ser, ou para a cobrança do IVA nessas operações não onerosas, será o valor do imóvel nesta data, ou seja, em dezembro de 2016, o valor daquele imóvel servirá para cobrança do IVA. Se forem adquiridos após dezembro de 2026, ou seja, a partir de janeiro de 2027, o alienante não sujeito ao regime irregular, que a gente vai trazer mais para frente quem são, o valor, né, a base de cálculo para a cobrança desse tributo nessas operações não onerosas será menor valor entre o valor de aquisição do bem imóvel ou o valor de referência do bem do imóvel. Então, o que for menor. Se estiver sujeito ao regime regular, vai ser utilizado, o saldo não utilizado do redutor de ajuste vai ser o relativo ao bem imóvel, ou seja, aplica-se o saldo não utilizado desse redutor de ajuste para que encontre-se ali o valor desse bem imóvel. Então, esse procedimento para definição do valor de aluguel será previsto em um regulamento próprio. Vocês vão ver que durante aqui a apresentação eu vou trazer em alguns momentos que isso ainda vai ser melhor definido, melhor regulamentado por meio de outra lei, outro regulamento. O projeto de lei traz um contorno, uma operacionalização de fato em situações específicas, vai depender em alguns momentos de um regulamento próprio, como é esse caso das operações não onerosas. É importante destacar que o bem de uso continuado, disponibilizado antes de janeiro, ele será considerado, janeiro de 27, ele será considerado disponibilizado na data. Ou seja, a operação aconteceu hoje. A base de cálculo vai ser aquela arbitrada em janeiro de 27, para que todas as operações não onerosas tornem-se sujeitas à incidência do IVA. Então, é indiferente nesse momento. Quando é que você disponibilizou? Se foi antes de janeiro de 27, vai, da mesma forma, incidir. Então, não tem, meu fato gerador não existe porque eu disponibilizei antes. Não, o projeto já traz isso. Não, o bem de uso continuado, ele vai ser considerado, se ele for, né, disponibilizado antes de janeiro de 27, vai ser considerado que ele foi disponibilizado em janeiro de 27. Então, a partir de então, vai ter a incidência do IVA. O outro ponto interessante nessa parte geral do projeto de lei é quando ele trata das operações em que há o fornecimento simultâneo de bens e serviços. A gente vê muito isso na prática. Um contrato, atualmente, que oferece, que envolve, né, tanto uma operação com bem, por exemplo, uma locação, em que vai ter um serviço prestado simultâneo. Qual que seria a locação? Não é um exemplo que ela não tem incidência. Mas um contrato em que há dois objetos envolvendo bens e serviços. Como que ficaria a tributação?
E o projeto traz que, se não houver a especificação do valor de cada fornecimento no documento fiscal, então a operação com bem é R$ 1.000 e a de serviço é R$ 2.000. Se não houver essa especificação, vai aplicar as mesmas regras de tributação do fornecimento do principal. E se os demais itens forem considerados acessórios. E o que seriam esses acessórios? O projeto de lei define que são aqueles cuja ocorrência suponha o do fornecimento principal, ou seja, ele depende do fornecimento principal, então ele é conexo, então isso seria um acessório, ou então ele representa em até 10% do valor do fornecimento do principal. Então, vai ser o objetivo, né? Acredito que pode gerar ainda algumas dúvidas e discussões, o que seria o principal ou não. O projeto de lei trouxe de uma forma mais genérica, e pode ser que tenham discussões, mas com isso também já muda o cenário que a gente vive atualmente nesses contratos que envolvam tanto operação de bem e serviço. Agora, os demais casos, será sempre aplicada a alíquota maior ou regime mais oneroso aos bens e serviços fornecidos. Então, quando, por exemplo, houver a especificação dos valores, será a alíquota maior aplicável, porque, lembrando que isso eu vou trazer um pouco mais para frente, os estados eles vão eleger uma alíquota proporcional ao IBS e os municípios. Então, vai aplicar qual for maior ali dessa junção, tem um serviço que é X e o fornecimento de bem é Y. Vai aplicar a alíquota que for maior entre esses dois. O projeto de lei ele também traz um momento em que ocorre o fato gerador do IBS e da CBS. Isso é até importante quando a gente for tratar um pouco mais para frente das regras de cumulatividade também, o momento e o local. Mas o momento, né, quando ocorre o fato gerador? Em regra, vai ser no momento do fornecimento ou pagamento, o que ocorrer primeiro, salvo algumas exceções que ele traz. Então, vai depender de como essa operação ela vai ser organizada. Se primeiro, ao fornecimento do bem e do serviço, antes do pagamento, o momento do fato gerador vai ser naquele ato da prestação ou entrega do bem. Se primeiro ocorre o pagamento para depois prestar ou disponibilizar o bem, prestar o serviço ou disponibilizar o bem, o IVA incidirá no momento do pagamento. Nas operações continuadas ou fracionadas, como que ficou definido no projeto, o momento do fato gerador será a cada fornecimento ou a cada pagamento. E quando o pagamento se torna devido nas operações que envolvam água tratada, saneamento, gás encanado, serviços de comunicação, energia. Então, ele traz algumas hipóteses em que vai ser no momento deste pagamento, quando torna-se, né, devido o pagamento. O projeto também traz a não incidência, né, quando não ocorre a incidência do IBS e da CBS. Então, quando houver os serviços prestados por pessoas físicas em função de emprego, então não vai haver uma incidência de IBS e da CBS. Na alienação, ou na atuação como administrador ou membros de conselhos de administração, fiscal, comitê de assessoramento, de administração do contribuinte, previstos em lei. Então, como administrador, não vai haver a incidência do IBS no âmbito, né, dessa atuação e da CBS. Na transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, desde que cumpridas as obrigações acessórias. Então, isso faz com que não voltem, né, discussões se na transferência entre os mesmos estabelecimentos vai ter incidência ou não desses tributos, porque em algum momento nós já tivemos a discussão se incidiria o ICMS nessa transferência. Esse projeto não permite que a gente tenha essa discussão novamente, porque já fala, olha,
não vai haver a incidência do IBS e do CBS nessa transferência. Então, também não haverá transmissão na participação societária, incluindo alienação. E é importante trazer que ele traz uma ressalva, o projeto de lei traz uma ressalva, que não vai haver essa incidência do IVA na transmissão de participação societária, desde que não constituam, na essência, operação onerosa com bem ou serviço. Isso aqui é para evitar planejamentos tributários, né, com o intuito aí de recolher menos. Se for configurado ali que o objeto daquela operação, na verdade, é uma transferência onerosa de bem, na sua essência, aí sim vai haver a incidência do IVA. O projeto também prevê que não haverá, né, a ocorrência da incidência do IBS e da CBS na transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão, incorporação e da integralização de capital e devolução de capital, rendimentos financeiros, com algumas exceções, operações com títulos ou valores imobiliários, que também tem algumas exceções, e recebimento de dividendos e demais resultados de participação societária, com algumas exceções também. Ou seja, em regra, os dividendos, eles não terão a incidência do IVA. Ao tratar da base de cálculo, o projeto de lei traz especificamente que, em regra, será o valor da operação. E o que seria o valor dessa operação? É um valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título. E aqui ele já traz os acréscimos de ajustes do valor da operação, juros, multas, demais acréscimos e encargos, descontos concedidos sob condição, valor do transporte, ou seja, se o frete estiver incluído, vai incidir o IVA, os próprios tributos, com exceção do IBS, CBS e do IPI, porque eles, né, eles não estão incluídos nas suas próprias bases de cálculo, preços públicos e demais importâncias, inclusive seguros e taxas, ou seja, tudo que estiver envolvido naquela operação vai ser objeto de tributação pelo IVA, inclusive o transporte, tributos, se contratou um seguro, tudo que estiver envolvido no valor da operação será base de cálculo do IVA. Quais são, né, as exceções e, neste caso, qual será a base de cálculo? No caso das exceções, a base de cálculo corresponderá ao valor de mercado dos bens ou serviços. Esse valor de mercado dos bens e serviços, eles serão aqueles praticados em operações comparáveis entre partes não relacionadas. Então, vai acontecer um procedimento para que se defina qual é esse valor praticado, considerando operações entre partes não relacionadas. E quais são essas exceções? Quando não tiver o valor da operação, operações sem valor determinado, valor não representado em dinheiro, e operações entre partes relacionadas. Essas partes relacionadas são definidas pela legislação de preços de preferências no âmbito do imposto de renda. Isso eu achei até peculiar eles colocarem nesse projeto de lei, porque há previsão também da reforma sobre a renda. Então, a gente não sabe o que vai definir no futuro em relação a esses preços de transferência, porque tem um projeto, né, para que isso mude. Então, eu achei até curioso a forma como eles se relacionaram com uma legislação que já está prevista também de sofrer uma reforma. Em alguns casos, a base de cálculo do IVA poderá ser arbitrada. E quando isso ocorre? Por que ocorre? Quando não forem exibidos à fiscalização os elementos necessários à comprovação do valor da operação, ou seja, uma operação sem emissão de documento fiscal ou por documentação falsa, declaração em documento fiscal de valor notoriamente inferior ao valor de mercado. Então, nessas hipóteses, o fisco vai poder arbitrar a base de cálculo do IVA.
E, além disso, nesse ponto, o projeto de lei ele é bem genérico a abranger assim, qualquer outra hipótese que forem omissos, conflitantes ou não mereçam fé às declarações prestadas ali pelo sujeito passivo, que é o contribuinte, ou o terceiro legalmente obrigado. Ou seja, se tiver ali algum indício de alguma fraude, omissão, declaração falsa, o fisco poderá arbitrar essa base de cálculo do IVA. E como que ocorre esse arbitramento? Também com base no valor dos bens e serviços em operações comparáveis. E se não for possível, né, não existir operações comparáveis, esse arbitramento poderá ocorrer com base no custo do bem ou serviço, acrescidos das despesas indispensáveis à manutenção das atividades ou do lucro apurado na escrita contábil ou fiscal. Então, é importante que, né, até trazendo um pouco do que o Rafael expôs agora há pouco, que a gente sempre acompanhar estar em conformidade, porque isso vai utilizar também como base de cálculo para... vai gerar, né, efeitos em todo para a empresa, os efeitos fiscais. Ou então, pelo valor fixado por órgão competente, pelo preço final ao consumidor sugerido ou pelo preço divulgado ou fornecido por entidades representativas. Ou seja, se tiver algum órgão competente ou uma empresa que já indique um preço final ao consumidor, né, sugere-se um preço, considerar esse preço como base de cálculo para esse arbitramento do IVA. Sobre como as alíquotas serão fixadas, né? Era um ponto relevante, porque havia um lobby assim, no Congresso, uma briga entre eles, porque falando que se fosse único, estaria, né, quebrando o pacto federativo, porque o município não poderia, como é que ia ficar o município e o estado com a mesma alíquota e etc. Então, esse projeto de lei, ele já diz que a CBS será fixada pela União, e o IBS vai ser fixado por cada município e cada estado. E o Distrito Federal, né, ele será responsável pela sua fixação, considerando também uma alíquota estadual municipal, porque na condição de um território. Então, essas alíquotas, elas poderão ser vinculadas às alíquotas de referência, ou os próprios entes poderão fixar as alíquotas de forma independente. O que eles vão precisar observar é essa alíquota de referência, que vai ser fixada pelo Senado, então eles não vão poder ultrapassar cada município e cada estado ali com uma alíquota superior à alíquota de referência. Obrigado. E esse outro ponto, que do local da operação, é muito relevante também, e no âmbito, né, para a cobrança do IVA, para a gente saber a quem vai pagar, até mesmo para que se utilize a alíquota em conformidade. Então, o projeto de lei já traz qual é o local da operação. Quando forem operações com bens móveis, o local vai ser, né, o local da operação, vai ser o local da prestação do serviço ou da disponibilização do bem. Ou seja, vamos pensar aqui numa compra e venda de um computador. Você está situado no Rio de Janeiro, comprou de uma empresa de Belo Horizonte, mas esse bem vai ser entregue na sua casa no Rio de Janeiro. Então, onde que vai ser, né, o local da operação? O Rio de Janeiro, que é onde esse bem será disponibilizado. O serviço, aonde o bem for prestado. Então, independente de onde for a sede ali da empresa, né, a contratante, vai ser o local de prestação do serviço, quando for bens móveis. Nos imóveis, imóveis imateriais, inclusive os direitos relacionados também aos bens imóveis, será o local onde estiver situado o bem. Acho que isso é bem tranquilo. Os serviços prestados à pessoa física, ao local de prestação de serviço. Então, também não vai entrar aqui onde está situada a empresa, de onde ocorreu a contratação, vai ser no local da prestação do serviço. Eventos, local de onde
o local do evento a que se refere o serviço. Então, se o evento vai ser realizado em Belo Horizonte, o serviço é considerado realizado ali em Belo Horizonte. Isso fazendo uma interpretação, obviamente, do texto. Não está expresso, né, a questão da prestação, se vai ser considerando essas divergências, porque o ISS, principalmente, a gente vive, né, inúmeras batalhas para a definição desse local de prestação. A gente ainda tem discussões, esse projeto ele visa regulamentar isso para que esses contenciosos eles se diminuam cada vez mais. Então, o texto é bem expresso na questão de falar o local da prestação de serviço. Quando for o transporte de passageiros, local de início do transporte de cargas, o local de entrega ou de disponibilização do bem. Então, esse já é no final. Serviços de exploração mediante cobrança, por exemplo, no caso de um pedágio, aí vai ser proporcional ali ao território do município e do estado. Serviços de comunicação em que há transferência física, transmissão física, o local de recepção de serviços e os demais bens móveis imateriais, inclusive os direitos, o local de domicílio do destinatário. Então, isso aqui é importante a gente saber até no momento para saber qual a alíquota de quem vai ser utilizado. Em regra, o contribuinte do IBS e do CBS será o fornecedor que realiza operações. Então, esse fornecedor ele deve realizar essas operações no desenvolvimento de sua atividade econômica, de modo habitual, ou em volume que também caracterize a atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que essa profissão não seja regulamentada. O contribuinte ele é obrigado a se inscrever nos cadastros relativos ao IBS e à CBS, e o projeto até traz também que esse cadastro ele vai ser unificado, vai ter um sistema unificado junto com a Receita Federal. Então, nesse ponto aqui, eles trazem até mesmo uma simplificação e traz essa obrigatoriedade do contribuinte ser incluído, ser cadastrado nesses registros, desses programas, que ainda serão desenvolvidos, né? No caso de optante pelo Simples ou MEI, se não optante, né, pelo Simples, ele fica obrigado ao regime regular, ou seja, se o lucro presumido lucro real, você entrará no regime regular do IBS e do CBS. Obviamente, ressalvado algumas exceções que terão os regimes específicos que mais para frente eu vou trazer. Mas, em regra, se você não é optante pelo Simples, você está sujeito ao regime regular. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, eles podem optar pelo regulamento regular do IBS, e aí ele vai seguir também todas as regras que todas as outras empresas em outros regimes vão se sujeitar. Um ponto que tem sido muito falado é a questão das plataformas digitais, que é esse projeto de lei. Isso já havia sido mencionado na emenda, né, no texto da Constituição da Reforma, e esse projeto de lei traz que as plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior, elas poderão ser responsáveis pelo recolhimento do IBS e da CBS. Então, é importante a gente ter o acompanhamento disso, porque essas plataformas que hoje não são responsáveis, elas passam a ser responsáveis ainda, elas podem ser, né, ainda que sediadas no exterior. O pagamento do IVA, ele poderá ser realizado por meio de uma compensação com os créditos respectivos de IBS e CBS, ou seja, IBS só vai ser compensado com IBS e CBS apenas com CPS, apropriados pelo sujeito passivo, ou pelo próprio pagamento. E essas hipóteses aqui, essas duas primeiras hipóteses, vão ser consideradas, né, os valores serão imputados considerando as operações ocorridas no período de apuração. Esse período de apuração eu trago um pouco mais para frente, mas já antecipando, ele, em regra, vai ser mensal, mas também estará sujeito a um regulamento,
e pode diminuir este prazo, mas, em regra, a apuração vai ser mensal e em ordem cronológica de emissão do documento fiscal. É possível também o recolhimento no meio da liquidação financeira da operação. Eu vou trazer mais especificadamente o que vai ser essa liquidação financeira. Em algumas hipóteses, poderá ser feito recolhimento pelo próprio adquirente, quando o instrumento de pagamento não permita a separação e o recolhimento, que é no caso da liquidação financeira. Vou até passar aqui para que vocês possam ver. A liquidação financeira, que esse é um ponto que tem sido muito abordado também, porque o que seria essa liquidação financeira? É quando o pagamento é realizado por meio de um intermediário financeiro eletrônico, ou seja, um pagamento com cartão de crédito, com banco, e esse intermediário ele vai ser responsável pela segregação entre o valor líquido devido ao fornecedor e o valor dos tributos. Então, é um intermediário que poderá fazer essa... É o intermediário que será o responsável por fazer o repasse aos cofres públicos do valor dos tributos e o valor líquido ao fornecedor. Com isso, o governo diz, né, o intuito é diminuir a questão da sonegação fiscal e é uma novidade que foi trazida nesse projeto de lei. Então, nessa parte da liquidação financeira, até fala que os pagamentos, né, os valores do IBS e da CBS, quando os pagamentos forem parcelados, eles serão distribuídos na forma proporcional em todas as parcelas. Então, e mesmo, isso é importante destacar, porque mesmo que seja na liquidação financeira, a responsabilidade tributária permanece com o fornecedor. Então, essa responsabilidade ela não vai ser transferida. E, com isso, é importante que as informações sejam prestadas de acordo, né, nos documentos fiscais, né, que será a nota fiscal padronizada em todo o território nacional, para que esse pagamento ou esse recolhimento ocorra de forma correta. Porque se o fornecedor, por exemplo, prestar uma informação indevida, o recolhimento menor ainda será de responsabilidade dele. Essa responsabilidade não foi transferida. E no caso do recolhimento pelo adquirente, o projeto de lei traz algumas hipóteses, que é no caso, né, quando não for possível esse pagamento na liquidação financeira, ou seja, quando não houver um intermediário eletrônico, e neste caso também a obrigação, né, do recolhimento da responsabilidade tributária é do fornecedor, por mais que seja o adquirente quem vai, né, pagar, a responsabilidade tributária não é transferida, é do fornecedor. E assim como no recolhimento pela liquidação financeira, o valor será utilizado para o pagamento do IBS e da CBS incidentes sobre as operações vinculadas, ou seja, o crédito gerado, né, o valor, né, que será gerado vai ser para o pagamento de IBS e CBS das próprias operações. Se o valor for excedente, esse saldo, tanto na liquidação financeira quanto quando o recolhimento ocorre pelo adquirente, ele pode, né, ser utilizado na compensação do saldo devedor do IBS e da CBS relativo ao período de apuração anterior e com débitos não pagos, mas sempre observando aquela ordem cronológica de emissão do documento fiscal. E caso não haja operações pendentes de pagamento, né, não tem saldo ali para compensar, o saldo será transferido ao sujeito passivo em até 3 dias úteis. Achei interessante o projeto trazer isso. É importante que a gente acompanhe como vai ser essa operacionalização no que vai ser tratado no regulamento. Quanto às regras da não cumulatividade, que tanto se fala, né, no caso do IVA,
quais foram as regras previstas nesse projeto de lei. Quando ocorrer o pagamento dos valores do IBS e CBS incidentes sobre operações na quais seja o adquirente com bens e serviços. Então, ele traz que essa não cumulatividade deve ser realizada de forma segregada, fica condicionada a comprovação da operação por meio de documento hábil, então, que é o documento fiscal, que vai ser unificado em todo o território. Os valores apropriados corresponderão aos valores efetivamente pagos em relação às aquisições. Então, o aproveitamento desse crédito também fica condicionado ao efetivo pagamento. E o adquirente ele vai ter que estornar o crédito, caso o bem adquirido venha perecer, deteriorar-se ou ser objeto de furto ou extravio. Então, se ele obter um crédito de um bem que venha a perecer, esse crédito ele deve ser estornado. Além disso, o adquirente deverá indicar no documento fiscal eletrônico os bens e serviços adquiridos em relação aos quais é vedada a apropriação de crédito. Então, atribui essa responsabilidade aí para que se mantenha as informações também dos bens que são vedados a apropriação de crédito. E quais são essas operações vedadas, né, na apropriação de crédito? São os bens de uso comum e pessoal, joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidades de valor histórico e arqueológico, as bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas e munições. No caso aqui das armas, o projeto traz até uma exceção que, por exemplo, uma empresa de segurança, isso faz parte ali do objeto dela, né? Então, no caso, haveria ali a possibilidade dessa apropriação de crédito. Então, eles trazem tudo aquilo que nós tiver vinculado à atividade econômica. Então, não vai poder apropriar crédito na aquisição desses bens. As operações que são imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero não permitirão a apropriação de crédito nas operações subsequentes. Então, isso é importante observar também. Continuando falando aí dos créditos, né, como que eles poderão ser utilizados? O projeto de lei ele traz a utilização desse crédito que deve observar uma ordem, ou seja, não é a critério do contribuinte. Primeiro, eles devem ser utilizados mediante a compensação do IBS e da CBS sobre as operações ocorridas no mesmo período de apuração, com o saldo devedor, ou então, né, na sequência, compensação com o saldo devedor não pago, respectivamente, do IBS e do CBS, referentes a períodos de apurações anteriores. E é importante lembrar aqui que o IBS só pode ser compensado, né, com IBS e esse IBS só com a CBS. Não pode haver uma compensação cruzada. E, por fim, esse crédito ele pode ser utilizado pelo contribuinte, a sua opção, por meio de um ressarcimento ou compensação do IBS e IBS com as operações incorridas no período subsequente de apuração. Então, o projeto é bem categórico ao dizer que deve-se observar essa ordem de preferência aqui para o aproveitamento, a utilização desse crédito. Mais para frente, eu vou trazer quais são as regras aqui para o ressarcimento, mas ainda nesse campo geral aqui, o projeto também traz que o IBS, né, os créditos do IBS e da CBS serão apropriados, compensados ou ressarcidos pelo valor nominal, vedada a correção ou atualização monetária. Então, a compensação e o ressarcimento vai, assim, sempre ser pelo valor nominal, por essa regra geral. O prazo para a utilização desse crédito é de 5 anos, contado a partir do último dia do período de apuração em que ocorreu a apropriação de crédito. Então, eu rememoro, né, que, em regra, essa apuração será mensal, mas haverá um regulamento que pode diminuir este prazo.
E o projeto também traz que é vedada a transferência de créditos do IBS e da CBS a qualquer título para outra pessoa ou entidade sem personalidade jurídica. Ele traz uma ressalva nos casos de fusão, cisão ou incorporação, quando, nesses casos, os créditos apropriados e não utilizados poderão ser transferidos à sucessora, considerando aí a data original da apropriação para fins prescricionais, ou seja, o prazo não muda. Por mais que a fusão, cisão ou incorporação aconteça hoje, o prazo, se isso já estivesse valendo, né, o prazo contaria do momento em que foi ocorrida lá a apropriação do crédito. 5 anos. E nesse ponto da operacionalização, que é essa parte inicial, foram os primeiros artigos ali que o projeto de lei trouxe das regras gerais. A operacionalização, ela é trazida no projeto de lei com essa atuação conjunta do Comitê Gestor do IBS e da CBS com a Receita Federal, para que sejam implementadas ali soluções integradas por meio dessa plataforma unificada. Então, também isso é um facilitador, porque há a previsão aí de uma plataforma unificada para ter essa gestão aí nessa atuação conjunta do Comitê Gestor e da Receita Federal. O documento fiscal ele deve ser emitido pelo contribuinte no momento da realização da operação, por isso que eu trouxe ali naquelas regras gerais qual é este momento e quais são as exceções a isso, para que saiba-se qual vai ser o momento, né, da emissão desse documento fiscal. E aí, sobre a forma de apuração do IBS e da CBS, eu já mencionei que ele vai ser, pelo projeto de lei, em regra, mensal, mas ele pode ser também reduzido pelo regulamento. Então, esse regulamento ele vai estabelecer o período de apuração, prazo para conclusão da apuração e também a data de vencimento. E é interessante porque essa apuração ela deverá ser consolidada por todos os estabelecimentos do contribuinte, ou seja, vai ser centralizado em um único estabelecimento, inclusive o pagamento e o ressarcimento. Mas essa forma vai ser regulamentada vai ser disciplinada nesse regulamento. Então, o projeto traz de uma forma genérica sobre essa apuração e já menciona o fato aí dessa centralização das operações realizadas por todos os estabelecimentos. O saldo ele deve ser apurado separadamente. Como eu disse, eles só poderão, né, ser utilizados ali, o IBS com o IBS, o CBS com o CBS, então justifica-se, né, que essa apuração também ocorra de forma separada, e ela vai corresponder sempre à diferença do IBS e da CBS, incidentes sobre as operações ocorridas no período de apuração, e também do IBS e da CBS, incidentes sobre as operações ocorridas no período de apuração e que tenham sido pagos, considerando lá a compensação, o pagamento, a liquidação financeira e o recolhimento, e são aquelas formas que são as formas de pagamento do IBS. Então, vai ser sempre pela diferença. Esse aqui eu acabei passando, então nós já falamos, né, sobre o pagamento mediante o recolhimento. Inclusive, é interessante trazer nesse ponto aqui que mediante, né, o pagamento mesmo, o pagamento físico, o valor pago maior do montante, né, porque eventualmente há um pagamento maior do tributo, se ocorrer em alguma operação equivocada, e se esse pagamento é maior, ele poderá ser transferido ele poderá, né, ser deduzido e transferido ao sujeito passivo em até 3 dias úteis. E menciona, o projeto traz também que o pagamento fora do prazo, ele vai incidir multa de mora, que vai ser limitada a 20%, e essa multa de mora é a partir do primeiro dia posterior ao vencimento.
Já os juros de mora, que serão calculados pela Selic, vai ser considerados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Então, se vencesse hoje, começaria a incidir a Selic no mês seguinte, e ainda os juros de mora de 1% no mês em que ocorrer o pagamento. Então, é importante para atender para que os pagamentos sejam feitos sempre dentro do prazo para evitar essa oneração. A liquidação financeira nós já tratamos e o recolhimento também pelo adquirente. E como que está prevista essa solicitação de ressarcimento? Em quais hipóteses, né? O contribuinte que apurar o saldo credor ao final do período de apuração, ele poderá solicitar o seu ressarcimento, seja integral ou parcial. Há um prazo para que essa solicitação seja feita, que é até o encerramento da apuração, né? Observado o prazo que vai ser ali previsto no regulamento para a conclusão dessa apuração. Caso ele não observe, né, esse prazo para fazer, o contribuinte não observe esse prazo para fazer o pedido de ressarcimento, ou esse ressarcimento, né, a solicitação seja parcial, esse saldo credor constituirá um direito de crédito a ser utilizado mediante compensação. Ou seja, se você não solicitar o pedido de ressarcimento dentro do prazo que o regulamento vai indicar, acaba-se que esse direito se tornará, né, ficará limitado ali à compensação. O projeto ele traz o prazo também para análise desse pedido pelo fisco. Então, ele indica que o prazo serão de 60 dias contados do encerramento. Então, o fisco terá 60 dias para analisar quando o crédito for apropriado, aquisição de bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, ou pedido cujo valor seja igual ou inferior a 150% do valor médio mensal, da diferença entre. Isso aqui é importante, porque se for inferior a esse 150%, você poderá, né, o seu pedido deverá ser analisado em 60 dias. E qual que é esse valor médio mensal, né? Será a diferença entre os créditos de IBS e CBS apropriados pelo contribuinte, com a diferença para os débitos de IBS e CBS incidentes sobre as operações. Ou seja, se o valor for 150, né, inferior a 150% da diferença desses créditos e débitos de IBS e CBS, o seu pedido deve ser analisado em 60 dias contados do encerramento da apuração.